O View Builder é o construtor da Metlix. O View Builder ele compartilha 3 ferramentas principais, que são a criação de landing pages, a criação de pop-ups e a criação de templates de e-mail. Ele é super intuitivo, você consegue construir as suas landing pages otimizadas e responsivas sem ter tanto conhecimento de desenvolvimento. Por exemplo, você aqui pode incluir blocos de seção através de um sistema chamado Drag and Drop. Você clica e arrasta. Vamos entender um pouquinho mais do View Builder. Aqui em cima é o menu principal do View Builder. Você pode sair do editor, salvar sua landing page, desfazer alguma configuração ou refazer alguma configuração desfeita, além de visualizar um preview da sua landing page. Você também tem aqui acesso às configurações da landing page, como por exemplo a fonte, lembrando que todas as fontes inseridas aqui são as do Google Fonts. Então, por exemplo, eu posso procurar aqui pela fonte Roboto e ele será aplicado na minha landing page. Definir a cor de fundo do meu site, eu posso editar aqui para amarelo. Aqui nós podemos adicionar blocos de diferentes tipos, como por exemplo, seções, que são blocos de conteúdo, cabeçalhos, que são blocos de título, parágrafo, blocos de texto, botões, links, imagens, como foi dito agora, HTML, blocos de HTML para inserção de vídeo, por exemplo, mais de um formulário, e também o grid. O grid é o que permite você alinhar os conteúdos um ao lado do outro. Além dos blocos, você também tem aqui 2 tipos de visualizações, como ele aparecerá no desktop e como será exibido, por exemplo, em um smartphone. Para sair do visualizador é só clicar novamente sobre o campo que estará ativo. No lado direito, nós temos informações dos blocos, ou seja, se eu aqui clicar e arrastar uma seção para dentro do meu site, ela é inserida aqui, tá vendo? Quando eu clico na seção, eu estou editando aquele bloco. No caso aqui, é possível apenas editar a aparência de uma seção. E aqui são compostos por diversos itens, como por exemplo, cor de fundo, eu posso definir a cor de fundo da minha seção, um espaçamento, ou seja, um espaçamento interno da minha seção, tá certo? Eu vou colocar aqui uma seção branca, para exemplificar, e vou arrastar aqui para dentro um cabeçalho, ou seja, um título. Então aqui eu vou selecionar webinar, no bloco de conteúdo, lembra? Seção só tem um bloco aparência. Já o título tem aparência, link e conteúdo. No bloco conteúdo eu vou editar e colocar o webinar. Lembrando que eu posso colocar aqui negrito, itálico, sublinhado e também manipular o alinhamento. Além disso, você pode tornar esse bloco de título um link, inserindo aqui o URL de destino e como ela se comportará. Se ela abrirá na mesma guia que está o seu site ou se abrirá numa nova guia. Além disso, aqui a aparência, cor do texto, que será exibido, o tamanho do texto, a margem que ele terá acima e abaixo. Eu vou aqui zerar e explicar para vocês um pouquinho mais sobre a seção. Voltando aqui à seção, nós temos aqui o espaçamento. O espaçamento da seção é a manipulação do espaço interno do objeto, ou seja, a seção, o espaçamento dela é o espaçamento interno. Já nós também podemos notar que temos a margem em cima. A margem é o espaçamento externo. Então aqui nós definimos o espaçamento interno de 20 pixels cada um. O espaçamento à esquerda e à direita é o mesmo, da mesma forma que o espaçamento acima e abaixo é definido, ele também é definido, é um espaçamento interno, tá certo? É a mesma configuração. Tudo que for margem, para fixar legal, tudo que for margem são espaçamentos externos. Tudo que for espaçamento é interno. Além disso, você pode colocar uma imagem de fundo de uma seção. Você precisa apenas abrir sua galeria, clicar aqui nesse botãozinho mais e importar uma imagem para cá. Lembrando que apenas os formatos permitidos são JPG, JPG, PNG e GIF. E também eles têm um tamanho máximo de 600 KB cada um. Você irá selecionar e fazer o upload. Feito isso, ele será exibido na sua galeria aqui. Você também pode definir aqui como a imagem de fundo irá agir. Nós temos aqui diversas opções que já são mais técnicas, porém são configurações bacanas para você testar na sua landing page. Então, quando você subir uma imagem de fundo,
Você pode alterar essas configurações e visualizar como vai ficar. Você também pode aqui definir a posição da imagem, se ela será organizada, exibida da margem esquerda para cima, esquerda centro, esquerda baixo e assim por diante. Aqui eu vou deixar centralizado, nós não temos imagem. Você coloca se a imagem ela será uma única imagem ou se serão diversas imagens repetidas. E se você deseja ou não arredondar o campo da sua seção. Agora, aqui em parágrafos, você pode visualizar um pouco mais sobre a descrição. É um texto mais corrido. Aqui nós, por exemplo, temos um parágrafo inserido e aqui as configurações. Cor do texto, tamanho do texto e margem. No botão, você já tem outras configurações possíveis. A aparência, o alinhamento do botão, a cor de fundo do botão, a cor do texto do botão, note que vai mudando aqui, e, novamente, o tamanho do texto, como também o tamanho do título e do texto corrido. Também nós temos novamente os espaçamentos, espaçamento interno e canto arredondado. Poxa, eu inseri um item aqui no meu View Builder, não quero mais utilizar. Como é que eu faço? Você precisa apenas vir aqui na configuração, descer tudo e clicar aqui, ó, excluir. Feito isso, ele será excluído. Lembra que foi explicado que você tem a opção de desfazer? Ela é esse íconezinho aqui. Se eu clicar em desfazer, o item ele retorna as configurações, mas você percebeu que ele não retornou a criação. Prosseguindo, você também pode inserir aqui um link, ó, conteúdo do link, ó, desfiz e refiz. Cor do texto, você pode definir aqui para o seu link, e o tamanho do texto, além da atribuição da mesma forma do botão, e o conteúdo como parágrafo. Você também pode aqui inserir uma imagem na sua landing page, lembrando que a imagem ela funciona exatamente como a seção. Você vem aqui em atributos, você abre a sua galeria. As configurações são as mesmas. E mais abaixo temos também duas opções, o alt da imagem e o título da imagem. O título ele é exibido quando você passa o mouse em cima. E o alt ele é exibido quando a imagem ela não é renderizada da forma correta. Então ao invés de aparecer a imagem, aparece esse alt. Você também pode criar um link para essa imagem, da mesma forma que funciona o link e o botão. Além da aparência, um alinhamento da imagem, a largura da imagem, se ela terá cantos arredondados, margem em cima e margem embaixo. O bloco HTML ele já pode ser inserido códigos HTML como explicado anteriormente. Vou aqui remover a imagem e vou focar agora no bloco. Quando você clica, é exibido a opção HTML. Aqui você pode tanto escrever códigos HTML manualmente, como por exemplo aqui eu vou colocar bloco de div e vou pintar ele. Isso é um código HTML, tá pessoal? E já é atribuído o código HTML. Como também eu posso, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube. Eu vou aqui acessar rapidinho o YouTube, vir aqui em compartilhar e incorporar. Feito isso, é gerado esse código aqui para mim. Esse código ele é um código HTML. Eu copiando ele, vindo ao meu View Builder e colando no meu HTML, o meu vídeo ele é inserido aqui. Algumas configurações bacanas para essa configuração de vídeo seria a largura. Caso eu queira que a largura do meu vídeo ocupe 100% da minha landing page, eu preciso aqui mudar o width para 100%. Então você pode ver que permite bastante interação aqui na construção da landing page. Você pode também inserir aqui um outro formulário, como foi explicado anteriormente, ou também um grid. Vou aqui inserir o formulário aqui abaixo, dentro de um grid. O grid ele funciona como uma grade de colunas e linhas para que você consiga construir a sua landing page da forma que você deseja. Você precisa apenas adicionar linhas e colunas. Se você notar aqui, ó, você vê que as ações que eu vou tomando, elas já são aplicadas. Então aqui eu coloquei um grid, eu quero colocar um formulário nesse ponto aqui. Ele foi atribuído aqui, ó. Lembrando que o formulário também tem configurações. Por exemplo, se eu quero ou não exibir os títulos, a cor do meu título, o tamanho dos títulos e os espaçamentos. Agora a configuração dos campos, a cor de fundo, a cor do texto, o texto que será preenchido, o canto, se ele será arredondado ou não, o espaçamento interno e também o espaçamento inferior, tá certo?
o tamanho do texto, do botão, e a cor da borda, dos campos. Você desce aqui até botão, você também pode manipular o seu botão. Cor de fundo, cor do texto, espessura da borda do botão e a cor da borda. Por exemplo, uma borda aqui roxa e a espessura da borda, tá certo? E por fim aqui os espaçamentos, seguindo sempre a mesma lógica explicada anteriormente. Poxa, minha landing page agora virou uma bagunça, eu quero me achar nela, como eu faço? Note que aqui temos 3 opções. A primeira engrenagem aqui são as configurações que nós já acessamos. A segunda é o nosso Tree View. Você consegue visualizar toda a construção da landing page de forma simples. Você clica aqui em mostrar árvore. Note que todos os elementos eles estão dispostos aqui como uma árvore. Como eu faço para me encontrar aqui no Tree View? As linhas guias elas auxiliam bastante. Por exemplo, se eu seleciono essa primeira seção, note que ela está demarcada de verde, eu consigo ver os elementos que estão nela através da linha. Por exemplo, dentro da minha seção eu tenho uma imagem. Dentro da minha seção eu tenho outra seção e dentro dessa outra seção um cabeçalho. E assim por diante. Fazendo isso você consegue manipular os elementos de forma simples e fácil. Por exemplo, eu vou aqui remover essa seção. Então eu seleciono ela, volto na engrenagem, desço até o menuzinho lá de baixo e eu posso excluir, como também duplicar. Então, vou excluir essa daqui. Poxa, eu quero duplicar as configurações desse parágrafo aqui. Eu clico em duplicar. Ele já vem formatado da maneira que estava o anterior. Nós também temos a opção mover à frente. Como funciona? No Tree View, você pode ver aqui o que está dentro dessa seção, certo? Se eu quisesse mover esse parágrafo para cima da imagem sem clicar e arrastar, eu posso mover também por aqui. Mover atrás ou mover para frente, tá bom? Feito isso, você consegue manipular da melhor forma. Você selecionando essa última seta aqui, você acessa o elemento pai de todos os itens, que no caso aqui, por exemplo, é essa seção. Eu estava na imagem, eu vou para a seção. Eu estava na coluna, eu vou para a linha de cima. Para o grid, para a seção. Tudo bem? Esse é o nosso View Builder. Ele é super simples de criar e manipular.